24º dia de um mês para viver. O tema de hoje é sementes, plantando para o futuro. Evoco aqui a frase do grande pensador Agostinho que diz: fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa dessa fé é ver aquilo em que você acredita. Quando penso no significado de tomar decisões como se tivéssemos um mês de vida, a pergunta permanece: é possível viver de modo que nosso impacto seja sentido para sempre? Não só acredito que seja possível, mas creio que é o tipo de vida para o qual fomos criados. O salmista revela como viver uma vida que se estenda além de nós. Salmo 145, versículo 4 nos diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Com isso em mente, analisemos o que, onde e por que plantar poderosos carvalhos para a eternidade. Pode parecer óbvia a necessidade de avaliar o que você está plantando, mas muitas vezes se despreza a sua importância. Embora todos nós tenhamos recebido dons e oportunidades incríveis, o tipo de semente que plantamos e onde as colocamos faz enorme diferença no produto a ser colhido. Em suma, tudo depende do poder da semente. Jesus conta a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 3. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Em seu nível mais básico, essa é uma parábola sobre fé, pois o semeador tinha fé na semente, em seu potencial de produzir. Em essência, ele planta uma semente de fé. Se desejamos ter uma vida que perdure além de nós, devemos sempre plantar sementes de fé. Embora a parábola se concentre em Deus, que está sempre semeando fé em nossa vida, somos convidados a considerar o que Ele está plantando, sobretudo se desejamos ter uma vida que produza para gerações futuras. A cada dia, a cada momento, em todos os atos, plantamos alguma coisa. Resta a pergunta: o que exatamente você está plantando? Qual o efeito cumulativo de suas palavras, ações e intenções sobre aqueles que os cercam e os que virão? Que colheita eles farão do que você planta todo dia? Olhando de fora, talvez seja difícil discernir entre semente e pedrisco. Mas é claro que, olhando de dentro, os dois são completamente diferentes. A vida na semente, não há nada a não ser pedra dentro do pedrisco. A semente tem potencial dentro de si, ela produz vida. Infelizmente, alguns de nós gastam tempo plantando pedras, sem potencial, sem vida, sem fruto. Quando as pessoas olham para a sua vida do lado de fora, podem impressionar-se com as coisas grandes que você planta. Uma conta corrente robusta, grandes realizações, objetivos imponentes, uma reputação importante. Pela aparência, você é um semeador bem-sucedido. Mas que fruto essas grandes coisas gerarão? Não importa quão significativo seja seu portfólio ou quão ambiciosos sejam seus planos. Se acumular coisas e tentar impressionar as pessoas é tudo que você faz, sua influência terminará no momento em que você morrer. O tamanho da pedra não importa. Seja um cisco, seja uma montanha, se você enterrá-la, nunca será vista de novo. O impacto é zero. O teste fundamental para determinar se você está plantando sementes verdadeiras ou apenas pedras surge com a sua motivação. Estou plantando uma semente para satisfazer minhas próprias necessidades ou as dos outros? Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus explica: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A semente precisa ser lançada ao solo e no silêncio morrer. Sozinha ali, ela se abre para produzir vida.
Do mesmo modo, precisamos morrer para nós mesmos, para nossos desejos, objetivos e sonhos egoístas, e assim plantar a semente altruísta. As pessoas foram criadas à imagem de Deus como seres espirituais que viverão pela eternidade com Ele ou longe dele. Se investirmos nas pessoas, nosso legado se transformará num enorme carvalho, produzindo vida às gerações futuras. A maioria dos fazendeiros diz que onde se planta é quase tão importante quanto o que se planta. Uma semente tem potencial, mas se for plantada em um solo ruim, não vingará. Os solos da parábola de Jesus representam diferentes tipos de vida. O primeiro ilustra a vida insensível. Jesus a descreve: quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é o retrato dos que não têm interesse algum nas coisas espirituais. Vivem simplesmente para si mesmos, plantando sementes de egoísmo. Seu impacto será semelhante ao de uma pegada na praia. Pode ser vista hoje, mas desaparecerá amanhã. O próximo tipo de solo representa a vida confortável. Ilustra pessoas que se comprometem a seguir a Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com Ele. Quando surgem os problemas e as dificuldades, elas desistem. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Essas pessoas acham que, se abraçarem a fé cristã, sua vida será um mar de rosas. Mas a vida cristã não tem nada a ver com conforto, tem a ver com caráter. Deus desenvolve nosso caráter quando nos dispomos a plantar sementes de fé. O que nos conduz ao limite nos faz sentir desconfortáveis. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Deus nunca prometeu uma vida fácil e livre de preocupações. Ele, de fato, nos promete uma vida abundante, alegre e livre de temores, se buscarmos dia a dia nele a satisfação de nossas necessidades. Quando confiamos nele, a vida se torna uma ousada aventura na qual damos um passo de fé e somos vivificados. Ele é o grande Deus que quer fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Outra semente da parábola, contudo, caiu num tipo de solo que representa a vida sobrecarregada, o que provavelmente descreve a maioria de nós. Essa semente começa a crescer, mas os espinhos e as ervas daninhas crescem junto, e a jovem planta é sufocada. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, está no versículo 22 do capítulo 13 de Mateus. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse é o retrato das pessoas que começam a seguir a Deus, mas cercam-se de coisas que não são duradouras e não podem produzir vida. Seus dias são tomados de diversos itens, muitos até bons, que competem com o que sabem sem ser verdadeiro. Logo, o excesso de ocupação sufoca o relacionamento com Deus. Como em qualquer relacionamento, quanto mais tempo você passa com Deus, melhor o conhece. O último tipo de solo é o terreno rico e fértil da vida plena. Esse é o retrato das pessoas que recebem a verdade de Deus, plantam-na profundamente na vida e causam um impacto sentido por várias gerações. É isso que Deus quer fazer em sua vida, mas você não deve perder de vista sua motivação fundamental. Por que está plantando? Qual é o seu propósito ou objetivo na vida? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você plantar coisas temporárias, colherá coisas temporárias. Se plantar sementes eternas, colherá frutos eternos. Se plantar generosidade, colherá generosidade. Se doar graça e compaixão, receberá graça e compaixão. Você receberá de volta tudo aquilo que doar. De acordo com a lei da colheita, colhemos o que plantamos, mas também colhemos mais que plantamos. Se eu plantar uma semente, não recebo apenas uma semente ou uma maçã como retribuição, mas uma árvore cheia de maçãs por várias temporadas.
Um barril de bênçãos vem de uma pequena semente de fé. Se quer ter certeza de que sua vida tem significado, disponha-se a plantar sementes eternas em lugares férteis. Você terá uma enorme safra de bênçãos quando se concentrar em conhecer a palavra de Deus e se dedicar a amar os outros de maneira altruísta. Como a presença envolvente de um poderoso carvalho, você abrigará as futuras gerações com o poder de seu legado atemporal. Vamos para o desafio de hoje? E o desafio de hoje é uma única questão. Os valores são mais importantes que os bens. Então, faça uma lista dos valores que você espera deixar e das pessoas que você deseja abençoar como herdeiros de suas sementes. Que Deus te abençoe e até amanhã.